Olá, você que gosta de estudar a Bíblia, você que entra nas redes sociais e interage conosco e fala, manda seu recado, deixa aí o seu coraçãozinho, Diego. Olha aí, Olha seu aí. coraçãozinho. É. Júnior, você já sabe o que quer dizer vigilância epistêmica? Não mesmo, Diego. Assim, já ouvi você falar e tal, mas seria legal que você explicasse. As pessoas até às vezes pensam que a gente faz algumas vezes só de cena, né? Você conhece? Não Não, conhece. é ator, né? Às vezes é cena. Uma coisa, um momento. Uma coisa quando é muito simples é cena, mas nesse caso não é. Não, nesse caso não. É vigilância A gente epistêmica. está fazendo aqui agora mesmo. É. Vigilância epistêmica é o nome que se dá para vigilância. Ok, vigilância eu sei o que é. Vigilância, quando a gente está lendo um texto, quando a gente ouve uma notícia, quando a gente ouve uma mensagem, quando a gente recebe um conhecimento, um conteúdo, a gente vigia para saber se realmente aquilo é verdade ou não. É o famoso desconfiômetro. Você vai buscar na fonte. E quando você quer saber se aquilo ali realmente é aquilo, você tem vigilância epistêmica. Sabe quando você recebe no WhatsApp aquela notícia de que alguma coisa aconteceu, e aí você, não sei se aconteceu, eu vou lá conferir. Entra no Google lá, começa a conferir no site de notícias. O que te fez fazer isso é a vigilância epistêmica. Ou seja, que muita gente não tem. Que muita gente não tem. Que já compartilha logo. Isso, que já vai Sai passando compartilhando, passando e o tal. mundo vai acabar amanhã, já começa a compartilhar. Já compartilha, ele não tem vigilância epistêmica. Exatamente, não tem desconfiômetro. Né? Ah, é? Não tem o medidorzinho de desconfiômetro, sabe? Desconfiômetro pode soar com outro tom. Pode só o quê? Um outro tom, porque quem não tem desconfiômetro É o uma cara que não se pessoa toca. chata. Entendi. Não se entendi. toca. Não é nesse sentido que você Não tá é falando. nesse sentido que eu estou falando. A pessoa não desconfia. Isso. Tem coisas que realmente a gente não precisa muito desconfiar. Mas tem coisas que sobe o ponteiro lá para cima. Sim, você tem que ficar atento para ver se a notícia que chegou para você é essa mesmo. E, há 10 anos atrás, uma pesquisa feita no Brasil, Júnior, disse que os brasileiros eles não questionam o que eles leem, ouvem e veem na mídia. Não questionam. Não questionam. Olha só, eu me lembro que quando surgiu a internet, 97, 98, 16. as pessoas diziam assim, não, isso é verdade. Por quê? Não, porque está na internet. Antes de ser internet, era a televisão. Isso. Você fala assim, não, mas deu na TV. Deu na TV. Deu na TV, que é isso. É verdade, deu na TV. Falou no jornal, é verdade. E hoje a mesma coisa ainda continua. Continua. Você não fala, você não acredita em tudo que está na internet, mas, por exemplo, você vê um jornal falou, tá falado. Foi. Tanto é que, acredita? na época da internet, várias histórias falsas foram parar nos jornais de verdade. Foi. Foi porque as pessoas acreditaram Todo na mundo notícia errado. falsa, não tinha como checar a fonte e publicou assim mesmo. E aí o brasileiro olha para aquilo, não, foi publicado aqui no jornal sério, porque realmente é verdade. Olha aí que coisa. E hoje você está assistindo aqui o Hiperlinkados numa mídia, você está assistindo na TV ou você está assistindo na internet, Sim. não é? Então a gente aconselha que eles tenham o quê? Vigilância epistêmica. Não acreditam em tudo que a gente fala? Até na gente, até com a gente Até? aqui, mas nós não estamos aqui falando a verdade. Eu acho que como a gente aqui está fazendo o programa, a gente podia dizer que na gente pode confiar. Só na gente. Tá bom? Pode confiar só na gente. E nos outros você desconfia, né? Na verdade, você tem que desconfiar, você tem que saber, medir, ver se é isso mesmo, não é? Sempre. Mas sempre. é sempre. Sempre. Tem outra coisa que a gente acha que é verdade. Livro. Li no livro, pronto, Li no acabou. livro, verdade. Eu li Se tá no livro, se tá no livro... Como é que você sabe disso aí, Júnior? Eu li no livro. Aí pronto. Quem escreveu o livro? Não importa. Não, leu no livro. Se tá no livro, Se alguém publicou, alguém publicou, é verdade. é verdade. A gente acha isso. É. Então onde vem isso, Diego? Isso vem... Porque a gente ficou assim. A gente ficou assim porque a gente aprende na escola. Isso tem muito a ver com a educação que a gente teve aqui no nosso país. A gente aprendeu que o conhecimento você tinha que copiar as informações do livro para poder responder certinho. A gente aprendeu que tinha que decorar o que o professor falava, né? Num certo período. Hoje, acho que não é mais assim, não, né?
Esperamos que não. Eu viu? espero que não. Esperamos que não. Eu não sei, mas... Você está falando de educação tradicional, né? Isso, daquela decoreba que você tinha que... Então, você não se envolve com a verdade, você não vai buscar, questionar e aprender. Não, você decora o que te falaram, então eu só preciso saber o que me falaram. Falou, pronto. Falou, pronto, é isso. E aí eu desligo meu desconfiômetro e se é autoridade, está valendo. Então, na minha época, quando eu fazia trabalho, você ia lá no livro e copiava. Você não queria saber de onde é esse livro. Não. Quem escreveu? Não. Né? Que história é essa? Tanto Qual o viés que tem esse livro? Que hoje tem gente fazendo fortuna no Brasil, recontando as histórias que a gente aprendeu na escola. Olha aí, ó. Não é? Olha aí. Ah, porque vocês ouviram falar que o Pedro Álvares Cabral fez de um jeito. Aí, não é desse mas jeito. não foi assim. Se você olhar direito, etc e tal, você só estava repetindo o que estava sendo dito há tanto tempo e tarará. As próprias notícias hoje, tem gente que acha que os jornais de TV e notícias, qualquer meio que você usa para ver notícia, eles acham que os jornais são isentos, que eles dão notícia pura. Pura. Crua. Eles veem a notícia e te contam exatamente o que aconteceu. São dois extremos que a gente tem hoje no Brasil. Até agora a gente tem a galera do desconfiômetro no máximo, né? Que tudo que se fala na notícia, na verdade, é uma teoria conspiratória para te enganar. É verdade. E tem aquele que também qualquer Quer coisa saber. Ou crê que o jornal é isento. Ele fala, não, ele só dá a notícia. Ele não percebe Sim. que o editor do jornal, Tem o viés. ele é uma pessoa, ele Isso. tem uma linha. Como toda pessoa. E ele defende essa linha. Sim. E todo mundo defende uma linha, Isso. né? É. Normal. Por isso que diz que não defende uma linha, está defendendo uma linha está também. defendendo a linha. Então, você tem que analisar e descobrir que linha ele defende, para você entender o que ele está falando. Sim. Não é isso? Isso. E isso também acontece. Aqui vem um momento chocante. Opa. Vou falar até devagar. Vem comigo, fica calmo. Na igreja... Música de choque, Isaac. Música de choque é bom. Na igreja também, você precisa ter vigilância epistêmica. Você está dizendo que nem tudo que é falado na igreja é correto? É até difícil falar isso, Júnior, mas é o seguinte. A gente pensa assim, ó. Quando uma pessoa sobe para falar, ou quando a pessoa está falando na igreja, seja em cima ou seja embaixo, seja no púlpito ou não seja, etc e tal, ela está falando pelo poder do Espírito Santo. E eu desligo minha vigilância epistêmica. Porque, isso, o que você falou é bom. Quando a gente entra na igreja, geralmente o cristão desliga a vigilância epistêmica. Geralmente. Ele desliga tanto que a gente acha que pode falar o que quiser, Isso. sabe? Sei. Quem a gente não conhece muito, a gente não fala o que quiser. Mas na igreja você acha que você pode falar o que você quiser. Aí se você vai ofender, se não vai ofender, você desliga tudo. Você fala que aqui é a casa de Deus. Isso. Todas as pessoas me amam, Isso. ou tem que me amar. E tudo que é falado aqui é maravilhoso, e tudo que é... Eu posso deixar minha bolsa aqui, não vai acontecer nada. Geralmente não acontece mesmo. Mas aí você desliga a vigilância até para o que você está falando agora, que é o estudo da palavra de Deus. Isso, até para estudar a palavra de Deus. E aí o que acontece é que você ouve muita coisa e aquilo entra no seu mundo de conhecimento pessoal e passa a fazer parte da sua vida e você passa a ser um repetidor daquilo também. Então, se você está com a vigilância epistêmica desligada dentro da igreja, pode acontecer de alguém falar uma coisa que, inclusive, está contra o texto bíblico, mas porque está sendo dito dentro da igreja, você está com a vigilância epistêmica desligada, você assume que aquilo ali está valendo e você passa a ser um repetidor daquilo que não estava valendo nunca. Não estava escrito lá. Mas passou no filtro porque o seu filtro estava desligado. E como você gostou que passou no filtro, agora você fala desse jeito. Ainda mais se falar alguma coisa que tem tudo a ver com aquilo que você acredita. Aí você pega mesmo. Aí você pega. Aí você pega. Aí não tem filtro nem nada. Aí você mete a mão mesmo e fala, isso aqui é meu. É meu. Eu sempre Sabia. falei que era assim. Ah, Sempre disse. Agora sim. Eu sabia. Olha lá. Não falei para você que era assim? Olha lá, Não o é? pastor falando agora, Aí. agora está aprovado. Oh, pronto. Pronto, aí virou verdade mesmo, porque foi uma coisa que foi dita que calou o meu coração, né? Pronto, calou no meu coração. Pronto. É verdade. Aí você pode estar agoniado me ouvindo agora falando assim, mas pastor Diego, mas dentro da igreja eu não tenho que confiar sempre no que as pessoas estão dizendo, porque elas estão imbuídas do Espírito Santo, né? Deixa eu dizer uma coisa para você. Não sou eu que estou falando. Nós vamos ler agora, hoje, aqui na Bíblia, alguém que eu tenho certeza que tinha o Espírito Santo,
explicando que mesmo dentro da igreja, a vigilância epistêmica tem que estar ligada. A pessoa que diz para você ser vigilante é Deus. É Deus. O próprio Deus que inspira quem está falando, inspira quem está ouvindo Sim. a perceber, a notar. Isso não é ir contra Deus. Não. Não é ir contra Deus. Muito pelo Ou seja, contrário. na verdade, você a gente aprender vai que- se aproximando de Deus quando a gente realmente senta e estuda a Bíblia. E se você acha que não, que na igreja sempre, qualquer coisa que estiver sendo dita, seja lá de quem for, sempre é o que Deus quer que você ouça, então você está repetindo um pensamento que é antibíblico. Olha aí. E olha só, Diego, quando a gente fala que a pessoa está falando lá e ela vai falar uma coisa que não é bíblica, ninguém está fazendo nada por mal. Sim, verdade. Ninguém está fazendo nada por mal. Então, quando é que a gente encontra a verdade em conjunto, em comunhão? Inclusive, quem acha que tudo que é dito lá pode ser aceito, não está fazendo por mal também. Não está fazendo por mal também. Não está. Então, mas quando que a gente cresce? A gente cresce na multidão de conselhos, a sabedoria. Então, a gente cresce quando a gente vai estudando a palavra de Deus e você ouve uma outra pessoa falando de uma outra forma, você olha só o que ela está falando. Por que ela está falando? Quem é essa pessoa? Né? Do que ela está falando? Qual a história dela? Então, ninguém está fazendo nada por mal. A gente só não pode retweetar Sim. coisas que você não tem certeza de que seja assim mesmo, de que seja bíblica. E às vezes, a parte do entendimento de um conceito que chega até você não está só em entender a frase, mas entender o que ela quer dizer, Júnior. Entendi. Você entendeu o que eu quero dizer? Então, assim, às vezes a gente lê e acha que entendeu. O que você está falando é profundo. Para meu filho tem 7 anos, está aprendendo a ler. Certo. Ele primeiro entende a frase. Isso. Ele junta as letrinhas. Isso. Para entender o que significa o outro próximo passo. É outro passo. Uhum. Então, não é só ouvir a frase e, ok, ouvi a frase, entendi cognitivamente e concordei com ela. Não, é entender ela no seu contexto. Por isso que o título do programa de hoje é o nome de um livro que fala sobre interpretação bíblica, que a gente usa quando a gente aprende a interpretar a Bíblia, né, Interpretar a Júnior? Bíblia. O título é? Entendes o que lês? Interrogação. Interrogação. É uma pergunta. Entendes o que lês? Vocês estão entendendo o que estão lendo na Bíblia? E além de ser um título de um livro, é uma pergunta bíblica lá em Atos. Atos. Atos, quando O eunuco. Filipe pergunta para o eunuco. Ele estava estudando a Bíblia e Filipe, lá em Atos, pergunta: entendes o que lês? Você está entendendo isso aí que você está lendo? Ele fala: como que eu vou entender se ninguém me explicar? Isso. Você percebe que o entendimento bíblico não é um milagre. É preciso que haja explicação. Isso. Estudo. Então, eu já vou avisar aqui para você ficar com o seu coraçãozinho tranquilo, que estamos começando aqui uma trilogia. Trilogia? Uma trilogia. Olha. Vamos falar aqui sobre a interpretação bíblica. Sim. Ju. A gente vai começar hoje falando sobre a vigilância epistêmica e nos dias seguintes nós vamos falar como entender a palavra de Deus, a gente mesmo lendo e entendendo. Ok. Certo? Entendi. Porque nós viramos ouvintes da palavra de Deus. Nós precisamos nos tornar estudiosos da palavra de Deus. Ela precisa fazer efeito, né? A gente precisa voltar ao texto e estudar por nós. E o que a gente tem feito, Júnior, é ser ouvintes. Você está dizendo que a gente não estuda, que a gente ouve, pega pronto e fala é isso. É isso. E aí, porque eu ouço e pego pronto, eu não preciso nem vir aqui buscar, porque eu tenho que ouvir alguém vir falar. Vou e dar um pegar exemplo pronto. disso. Posso dar um exemplo? Pode. Tem uma parábola lá de Jesus. Fala uma parábola aí que você gosta. A parábola do semeador. Semeador. Semeador? É o que eu gosto. Tá bom. Eis que o semeador saiu a semear. Essa, né? É. Ok. Você pega lá a parábola do semeador e você vai ver um sermão sobre a parábola do semeador. Sim. Né? É. Se você não tem vigilância epistêmica, se você não está acostumado a estudar a Bíblia, você acha que esse sermão é o único jeito de interpretar aquele texto. E você perde outras coisas. Pode ser que tenha um outro versículo ali, uma outra coisa, uma chave, uma coisa ali. Você Pode ser que o pregador tenha feito uma aplicação. Uma aplicação, pode ser que ele tenha ido por um outro caminho, porque cada uma pessoa ela vai por um caminho Sim. no mesmo texto. Por isso você encontra pregadores aí que você gosta e você fala assim, nossa, mas eu sempre vi esse texto e eu nunca tinha visto isso que esse pregador está falando, porque ele olhou um outro lado, um outro ângulo. Então a gente tem que ficar vigilante, porque tem coisa ainda para você entender. Sim. Não é? Perfeito. Não é 1 e 1 é 2.
E às vezes, a gente tem alguns exemplos bem interessantes que a gente tem que citar aqui, Júnior, De Bíblia? de Bíblia, que são exemplos que estão escritos aqui e que a gente não está entendendo. Ok. Eu vou citar dois que a gente já falou no Hiperlinkados. Então, se você já assistiu o Hiperlinkados, você vai relembrar, tá? Dois aqui bem rapidinho. Se não assistiu, é só voltar lá. Um é a marca da besta, né? Já fizemos a série. A gente fez uma série explicando que o 666 ali não é fazer a conta do Vicaris Filidei, né? Que é uma coisa que passou de pessoa para pessoa. Passou de pessoa para pessoa, exatamente. Não estava no estudo bíblico, mas foi o que aconteceu na época, a primeira interpretação que se fez há tanto tempo atrás e veio vindo de pessoa para pessoa. Não foi fruto do estudo da palavra apenas. E o outro bem interessante, eu acho que a gente já falou aqui, que é das portas do inferno, não já falou? Já falou. Já falou. Já falou. Então, Primeira temporada. Então, as portas do inferno são do inferno e não da igreja. Quem está escondido atrás da porta, o texto é: as portas do inferno não prevalecerão contra ela, Isso. contra a igreja. Mateus 18. Isso. E a gente acha que as portas são da igreja, que a igreja está se defendendo do inferno. Mas é o contrário, é o inferno que está se defendendo da igreja. Nós é que estamos no ataque. Então quem está no ataque é a igreja. Quem invade. Isso, quem mas a arromba gente, porta é a igreja. nos últimos 2000 anos, usou o texto ao contrário. A igreja que tem que se defender. A igreja que se fecha, cuidado com todo mundo. E aí, fica tranquilo que o diabo não vai derrubar a porta. Não, mas Deus estava falando que nós estávamos derrubando a porta dele. É gente que tem que derrubar a porta. Então o texto estava lá, direitinho, sendo escrito, bonitinho, e a gente não estava entendendo. A gente estava lendo e não estava entendendo. Entendeu? Leu e não entendeu. Leu e não entendeu. Um exemplo que eu gosto muito é Jeremias 17. Vamos ler esse aí. Vamos ler. Esse a gente vai ler. Jeremias 17. Jeremias 17. Esse eu já ouvi demais, gente. Já ouvi de cristão. Bons cristãos falando desse verso. Bons cristãos falando desse verso. Jeremias 17, verso 5 diz o quê? 5? 5? 5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem. Olha que só, pronto. O texto bíblico está dizendo o quê? Que um homem não pode confiar no outro homem. Pronto. Aí quando alguém confia em outra pessoa e a outra pessoa trai ela, tá vendo? aí vem o cristão, pega esse texto aí e fala assim, olha lá, Tá vendo? Não é para confiar em ninguém. maldito homem confia no homem. Quer dizer, Deus está me ensinando a ser desconfiado com outro ser humano. Mas você não falou que tinha que ter a desconfiança? Falei que tem que ter Como é que chama? de vigilância epistêmica. Sim, e aí? Não é isso aí? Não, é conferir se o que está sendo dito é verdade ou não. Agora, desconfiar do outro ser humano quer dizer, maldito homem confia no homem, quer dizer... No mau sentido. No mau sentido. Eu não confio em você. Eu não vou confiar em ninguém aqui. Eu não confio em ninguém. Eu confio em mim. Nem na minha esposa, nem no meu filho, ninguém. Eu não confio em ninguém. Porque se eu confiar no homem, o homem vai me trair. Entendi. Entendeu? É assim que é interpretado. Então eu não posso confiar em ninguém. Certo? Mas só que você tem que terminar de ler o texto. Lê o texto, continua lendo o texto. Você vai entender do que ele está falando. E no verso 7, ele mata a questão. Resolve no 7. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Então o que ele está falando? Ele não está falando de não confiar nas pessoas. Ele está dizendo assim, ó, aquele que confia a sua vida, que confia, por exemplo, eu tenho o meu emprego, mas eu tenho certeza que eu vou ficar no meu emprego porque o meu chefe é muito meu amigo. Sim. Então, o meu sucesso da vida, a minha vida está estruturada, está baseada em cima de quem? De uma outra pessoa. Deus está falando assim, não, você tem que se basear a sua vida em mim. Em Deus. Em mim. Eu é que vou cuidar de você. Eu é que sou a base da sua vida. Então, essa confiança não é de desconfiar das pessoas, não é de ser uma pessoa que está sempre questionando os outros, que não confia em ninguém. Não, ele está falando assim, ó, se você botar sua confiança num outro ser humano... Termina de ler o verso 5. Ó. O verso 5 continua dizendo assim, ó. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Olha só, o que ele está falando? Ele não está falando Ele não está falando de desconfiar das pessoas, ele está falando assim, ó, que faz da carne mortal o seu braço. Diego, tem outro exemplo. Igual esse que você está falando aí, que passou e tal e vai. Tem milhares de exemplos. Mas nós vamos aqui falar mais um, ó. Vai. Segundo Reis 2, verso 9. Nossa, esse é grande. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu, peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Porção dobrada do Espírito. Está aí uma frase que é usada bastante. Então a gente sempre ora e fala assim, Deus derrama sobre nós a porção dobrada do teu Espírito Santo. Certo?
Não tem nenhum problema. A gente sai desse texto aqui para falar isso. Não tem problema. Não tem nenhum pecado nisso. Você pedir porção dobrada do Espírito Santo. Não tem nenhum problema. Só um pouquinho, assim, porque você vai falar assim, ó. É. O Espírito Santo não dá um pouquinho de poder e depois, se você pedir mais, ele dá mais. É, como se o Espírito Santo tivesse uma cota, né? É, fala, Espírito Santo, dá mais poder. Mais. E veio pouco. É. Quero mais. Não tem problema falar isso. Não tem nenhum problema. Diego, não tem problema. A inspiração é binária. É que nem tá grávido. É, ou Deus dá ou não dá. Ou não tá. Mas quando a pessoa pede porção dobrada do Espírito Santo nesse sentido, ela está querendo mais Deus na vida dela. É um apelo romântico. É, e tal. Não tem problema fazer isso. Não tem problema. O único problema é você achar que aqui está fazendo isso. É, esse é o problema. Esse é o problema. Porque o texto não está falando isso aí que a gente está pensando que ele está falando. O texto não está falando. Porque isso aqui é uma expressão idiomática. É isso mesmo. Só um outro detalhe que antes de explicar a expressão idiomática, é que a porção dobrada do Espírito aqui não é do Espírito Santo, é do Espírito de Elias. Opa, um detalhe muito importante. Muito importante. Muito importante. Já para começar, ele falou assim, ó, quero a porção dobrada do teu Espírito. Perfeito. Teu Espírito. Ele está falando com Elias. Eliseu está falando com Elias. Mas alguém pode falar, não, mas era o Espírito que estava em Elias, etc. É porque Elias tinha o Espírito Santo. É, exatamente. Tal. É. Mas aí você tem que olhar, por exemplo, na Bíblia, em Deuteronômio, capítulo 21, versículo 17. Mas ao filho da aborrecida reconhecerá por primogênito, dando-lhe dobrada porção de tudo quanto possuir. Funcionava assim, Diego. Esse é só um texto que explica uma tradição judaica, uma tradição do povo de Israel, que fazia o quê, Júnior? Como O é que era? filho mais velho, o primogênito, recebia porção dobrada como herança. Ok. Então, digamos que... O filho mais velho, ele era especial. O primogênito era especial porque representava Cristo. Representava Cristo. Certo? Então, quando ele fosse receber herança, ele recebia a porção dobrada da herança. Para mostrar que esse é o primogênito, é o especial. Isso. Então, por exemplo, faz de conta que você tem três filhos. 3 filhos. 3 filhos. E você tem 100 mil reais de herança. Certo. Vamos pegar um número que dá para fazer a conta fácil. Ok. E você tem 3 filhos, como é que você dividia essa herança para 3 filhos? Você dividia em 4. Você dividia por 4 e não por 3. E não por 3. Então, você tinha 4 partes de 25 mil de herança. Certo. O primogênito recebia porção Dobrada. Então, o primogênito ficava com 50, o outro ficava com 25 e o outro com 25. Isso. Como é que é o nome que a gente dá a essa divisão aqui de bens para os filhos? Como é que é o nome que a gente dá? Herança. Herança. Então, aqui, quando Elias pergunta para Eliseu, Eliseu, o que você quer que eu te dê? Ele fala assim, ó, eu quero herança. Ele fala, me dá por herança porção dobrada. Ele falou assim, eu quero ser o principal filho teu. Eu quero ser o principal discípulo teu. Eu quero ser o teu sucessor. Eu quero ser o primogênito. Ele fala assim, ó, me dá porção dobrada, mas não dá porção dobrada de terra, de dinheiro. Sim. Eu quero do teu espírito, Isso. do teu trabalho. Eu quero ser o seu sucessor. Quero ser o sucessor. Era isso que ele estava dizendo. E é por isso que a resposta de Elias é dura coisa pediste. Dura coisa pedisse. Porque se ele pedisse porção dobrada do Espírito Santo, não era dura coisa. Não era coisa, né? Imagina. boa. Eu quero porção dobrada do Espírito Santo. Não, isso é muito Dura ruim de você coisa. pedir isso. Nossa, não, que né? terrível. Não faz sentido. Por que ele fala dura coisa pedir isso? Ele está falando assim, cara, você quer ser meu sucessor? Você quer? tem noção do que eu passei na função que eu estou? Tive que fugir de Jezabel. É terrível isso aqui. Tá vendo? É isso que você quer para você? É isso que você quer? Então, porção dobrada é o pedido de sucessão que Eliseu faz para Essa Elias. expressão, Elias já entendeu que era herança. Eu quero ser o seu sucessor. isso. Então, Diego, que conselho você nos dá Eu vou dar o conselho bíblico que está em Atos, capítulo 17. em vista de todas essas coisas? Em Atos, capítulo 17, e agora vem aquilo que eu falei para você logo no começo, versículo 10 a 11, diz assim: E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Vigilância Epistêmica. Olha! Paulo está dizendo assim, olha, os mais nobres eram de Bereia, porque eles conferiam se o que a gente estava dizendo estava realmente nas Escrituras. Eles examinavam as Escrituras para ver, questionando, para ver se o que a gente está dizendo é realmente o que estava na palavra. Então, o próprio Paulo, inspirado por Deus, nos diz
que a nobreza estava naqueles que não aceitavam simplesmente o que ele estava falando. E da mesma maneira nós estamos aqui agora na televisão, falando com você, talvez pela internet, fazemos vários programas falando de vários temas usando a Bíblia. Nós não queremos que vocês simplesmente aceitem o que estamos dizendo aqui. Nós queremos que você verifique se o que nós estamos dizendo está na palavra de Deus. Questionem, procurem na palavra para ver se a palavra está realmente corroborando o que está sendo dito, para simplesmente não aceitar qualquer coisa que de repente nem está na palavra e que vai se alastrando na nossa vida e na vida das pessoas ao nosso redor. Que Deus abençoe você e que você encontre a verdade da maneira que Cristo quer que você conheça. A Bíblia é uma coleção de vários livros, contando uma história unificada do início ao fim. Mas todos esses livros foram escritos em diferentes estilos literários. Pense nisso como entrar numa livraria onde cada corredor tem um tipo diferente de literatura. Tem história, poesia, não ficção, e quando você escolhe um corredor e pega um livro, você terá expectativas diferentes para as coisas que procura. Certo, todos são literatura, mas eles se comunicam de maneiras bem diferentes. Sim, e o mesmo é para a Bíblia. Se você não prestar atenção para o estilo em que está escrito, você não irá entender o esplendor de cada livro. Então, quais são os tipos de literatura na Bíblia? Bem, o primeiro e principal é a narrativa, que aparece amplamente em 43% da Bíblia. Depois disso é a poesia, que é 33% da Bíblia. E então há o que você pode chamar de discurso em prosa, que corresponde aos 24% restantes. Quase metade da Bíblia é narrativa. Sim, e não é por acaso. Histórias são a forma mais universal de comunicação. Nossos cérebros são feitos especialmente para absorver informações através de histórias, e histórias são realmente divertidas. Por que isso? Bem, histórias nos ensinam a perceber eventos aparentemente aleatórios que acontecem na vida, ao pegá-los e colocá-los em sequência, e então, juntando isso, você pode começar a ver o significado e o propósito de tudo. Então, o que conecta isso tudo? Bem, boas histórias sempre têm um personagem que quer algo, e então, por meio desses personagens, um autor pode explorar grandes questionamentos da vida, tipo, quem somos nós ou o que é realmente importante na vida. E uma boa história sempre envolve algum tipo de conflito. Alguns desafios para superar, assim como em nossas próprias vidas, e que nos obriga a pensar sobre nossos próprios desafios, porque há tanta dor e decepção no mundo e o que podemos fazer sobre isso. E histórias geralmente terminam com algum tipo de resolução, nos dando esperança para nossas próprias histórias. Já que essas são histórias bíblicas, os personagens estão me mostrando como eu deveria viver? Não é bem por aí. A maioria dos personagens da Bíblia são profundamente falhos. Você não deve ser como eles, mas devemos nos ver neles. O que nos ajuda a ver nossas vidas e falhas por uma nova perspectiva. E sem que você perceba, essas histórias irão começar a mexer com você e mudar a forma que você vê o mundo, as pessoas e a si mesmo. Bom, tem mais de um tipo de narrativa na Bíblia. Sim, tem narrativa histórica, mas também parábolas e pequenas biografias, como os 4 evangelhos.